Cry é o líder do clã mais forte do mundo, no caso o Strange Griff, e é amplamente respeitado por sua sabedoria e poder. No entanto, na realidade, ele é extremamente fraco e só quer encontrar uma maneira de abandonar o seu grupo. Vemos Cry em uma fila em uma reunião de clãs de caçadores de tesouros e ele parece claramente não querer estar ali, mas não tem escolha. Nesse mundo, caçadores de tesouros são basicamente celebridades, pois exploram baús de tesouro ao redor do globo, enfrentando fantasmas, tudo isso sem nenhum seguro de saúde. E esse é um trabalho muito perigoso, mas a promessa de fama e riquezas motiva dezenas de pessoas a se tornarem caçadores de tesouros todos os anos. Para isso, eles frequentemente se juntam a um clã, como o First Step, por exemplo, que é amplamente conhecido na capital como um dos melhores de todos os tempos. Ele é composto por um grupo de equipes que se unem para se ajudar mutuamente. O motivo de tantas pessoas estarem presentes para se juntar é que, a menos que você se chame Jinwoo, há um limite até onde você consegue ir como caçador solo. Cry estava tentando passar desapercebido, mas de repente uma garota atrás dele começa a falar e pergunta se ele está lá para se juntar a uma equipe também. Cry tenta usar a velha tática de ignorá-la até que ela vai embora, mas antes que ele perceba, ela já está à sua frente se apresentando. O nome dela é Ruda e ela é uma caçadora de nível 3. Ela estende a mão para Cry, mas ele se recusa a apertar sua mão, embora diga seu nome. Ela fica desapontada por Cry não apertar sua mão, mas logo supera isso e começa a falar sobre si mesma. Ela estava caçando sozinha até agora, mas encontrou um cofre chamado Ninho do Lobo Branco e não conseguiu lidar com isso sozinha, então decidiu vir para se juntar a uma equipe. Nesse momento, o homem à frente dele se vira e pergunta se Ruda deveria estar tentando enfrentar cofres tão perigosos quanto o Ninho do Lobo Branco, enquanto ainda está no nível 3. Ele sorri com desdém e a chama de amadora inexperiente, já que mesmo no nível 3, ela ainda é basicamente uma iniciante comparada aos outros caçadores profissionais. À medida que a discussão esquenta, Ruda vai pistolando e Cry realmente gostaria de ter ficado em casa para não se envolver com eles. Ruda saca suas facas e está prestes a atacar o homem, mas antes que ela faça algo, um guarda se aproxima e lembra a Ruda de que ali não é o Brasil e se ela continuar, será banida da reunião do clã. Ela percebe que perdeu a cabeça por um momento, então guarda suas facas e pede desculpas pelo incidente, enquanto Cry tenta agir como se não estivesse por ali. Um tempo depois, Cry finalmente entra na reunião do clã e Ruda ainda está com ele, já que ele é a única pessoa que ela conhece no local. Ela está impressionada com todos os caçadores poderosos ao redor e se sente ali um pouco oprimida, já que nunca esteve em um local assim antes. Ela pergunta a Cry se ele já esteve ali antes e ele responde que essa é a 5ª vez. Ruda então pensa que ele deve ser péssimo como caçador se precisa continuar voltando para a reunião de recrutamento. Afinal, entre os caçadores, talento é tudo. Ruda percebe um grupo com roupas chamativas do outro lado da sala e pergunta a Cry sobre eles. Ele informa que aquele grupo se chama Arc Brave e de todos os grupos recrutando hoje, eles são inegavelmente os mais fortes. Como grupo, eles conseguiram completar um cofre de nível 7 com apenas 6 membros, então são amplamente respeitados. Se você for recrutado pelo líder deles, no caso Arc Rodan, praticamente tem uma carreira de caçador garantida, embora ele seja bem exigente em seus critérios de seleção. Ruda fica intrigada e pergunta sobre a mesa vazia no canto da sala, mas antes que Cry possa dizer alguma coisa, o cara de antes chega e diz que explicará tudo. Ruda não quer a ajuda dele depois da discussão anterior, mas Greg continua explicando de qualquer maneira e diz que a mesa pertence ao grupo que fundou esse clã, no caso, os Stragri. O grupo era composto por jovens talentosos que chegaram à capital há alguns anos e se tornaram conhecidos como Strange Griff. No entanto, o que os outros não sabem é que o lendário grupo é formado pelos amigos de infância de Cry. Aparentemente havia rumores de que o grupo Strange Griff estaria recrutando hoje, mas como o local deles está vazio, Greg assume que os rumores eram falsos. Nesse momento, um garoto que veio de se candidatar ao grupo Strange Griff percebe que eles ainda não chegaram e fica furioso, pois acredita que se tornará o caçador mais forte do mundo algum dia e o único grupo digno dele seria esse. Greg acha o garoto engraçado, mas Ruda não tem coragem de dizer nada, já que o garoto tem um nível mais alto que o dela. Nesse momento, uma garota chamada Tino se aproxima e está pronta para calar o garoto ruivo com violência se for preciso, porque ela, segundo ela mesma, é a única que merece entrar no grupo Stragri. O parceiro de Tina tenta acalmá-la, dizendo que não vale a pena fazer toda essa cena, mesmo que esse garoto ali mereça tomar uns tapas. Por um momento, parecia que eles haviam se acalmado o suficiente para evitar uma briga, mas Greg então entra em ação com sua provocação de primeira classe e de repente toda a sala tá colocando gasolina no fogo. E como a rinha já está formada, então Tina
e o garoto se preparam para se enfrentar. Cry percebe que as coisas ali vão ficar caóticas logo logo e não quer estar por perto quando isso acontecer, então pede a Ruda para sair dali com ele. Quando a briga está prestes a começar e Tino já está decidida a matar o garoto apenas por causa de sua arrogância, eis que ela sente uma presença familiar por perto. No segundo em que ela avista Cry, ela esquece completamente da briga e corre diretamente para ele. Cry é pego de surpresa pelo ataque repentino e então tropeça para trás, e Tino, nervosa, o chama de mestre e pergunta se ele a viu perdendo a calma por ali. Ark também se aproxima e cumprimenta Cry, que já estava esperando sua chegada. Eles não poderiam começar a reunião do clã sem Cry de qualquer maneira, já que ele é o mestre do clã e o líder dos Stragri. Todos que ainda não reconheciam ficaram chocados ao saber disso, pois significa que Cry é a pessoa mais importante por ali. No entanto, toda a atenção que ele está recebendo o faz se sentir enojado e ele realmente só quer ir pra casa. Eis então que temos um flashback de alguns anos atrás, quando Cry e seus amigos de infância chegaram à capital. Eles estavam limpando todos os cofres de iniciantes em tempo recorde, mas havia apenas um problema: Cry não tinha ideia do que estava fazendo. Ele inclusive foi salvo de um monstro e seus companheiros pensavam que ele estava deliberadamente baixando a guarda para agir como isca, então ele seguiu o plano, mas estava prestes a ser devorado. Eles todos compartilhavam o mesmo sonho de se tornarem caçadores excepcionais, mas ao contrário dos outros 5, Cry era excepcionalmente comum. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde se tornaria um grande fardo para o grupo e não queria que seus amigos o odiassem por sua fraqueza, então ele tomou a decisão de sair do grupo por conta própria. No entanto, quando tentou sair, o destino apenas deu uma risada da sua cara e no frigir dos ovos ele acabou sendo nomeado como líder do grupo. Foi assim que ele chegou à sua posição atual como líder de seus amigos de infância verdadeiramente talentosos, mas ele realmente deseja poder se aposentar de ser um caçador. Ruda e Greg não conseguem acreditar que estavam conversando com o mestre do clã todo esse tempo. Enquanto Cry está em sua cadeira, Ark se aproxima e pergunta se ele chegou atrasado de propósito para observar a multidão como um dos plebeus, e Cry nega e diz que apenas dormiu demais. Mas Ark não acredita e está convencido de que Cry se atrasou de propósito. Por algum motivo, gente, não importa o quanto Cry tenta explicar essas fraquezas, as pessoas sempre o interpretam de uma forma que o faz parecer melhor do que ele realmente é. Vai entender. Tino não gosta do quão próximo a Ark é de Cry, então ela quer expulsá-lo do clã, mas Cry não vai fazer isso. Tino é uma caçadora de nível 4 que também é aprendiz de uma de suas amigas de infância que se chama Liz, então ela passa muito tempo com ele. Ark pergunta a Cry se ele tem algum bom candidato em mente para recrutamento, mas sinceramente não há necessidade de adicionar novos membros ao clã no momento. No entanto, já que Ark quase nunca recruta novos membros, Cry aproveita a oportunidade e pergunta se Ark consideraria seriamente qualquer recomendação que ele fizesse. Ark diz que aceitaria qualquer pessoa que Cry escolher e isso surpreende a todos, então a vice-capitã tenta dissuadi-lo de tomar uma decisão tão precipitada. No entanto, Ark interrompe e diz que qualquer pessoa que Cry escolher será digna de entrar em seu grupo. Tino começa a corar porque pensa que Cry vai considerar renomeá-la e tal, mas ela não gosta de Ark, então ela está um pouco dividida sobre aceitar ou não. De repente, o garoto de antes, cujo nome é Gilbert, avança diante da multidão totalmente pronto para implorar se for preciso para ser aceito por Cry. Cry tenta pensar se Gilbert seria uma boa escolha ou não, mas rapidamente ele desiste, porque ele é péssimo em julgar o caráter das pessoas. Ele não faz ideia de como saber se alguém se tornar forte ou não no futuro, então decide deixar a sorte decidir. Ele diz a Gilbert que está disposto a renomeá-lo, mas com uma condição antes disso. Como caçador, a coisa mais importante é garantir que você sempre vença, e se ele não tiver força, acabará colocando os membros de sua equipe em perigo. Porque afinal de contas, ele deve fazer assim como o Cry, que desde que começou a sua carreira como caçador, ele nunca perdeu. Embora isso se deva ao fato de que ele nunca de fato entrou em uma luta de verdade, mas vamos deixar isso quieto. De qualquer forma, Cry tira um de seus anéis artefato e anuncia a todos os caçadores ali que a primeira pessoa a apresentar o anel a Ark será aceita em seu grupo, e com isso ele joga o anel para o ar para assistir o circo pegar fogo. O primeiro a pegar o anel é Gilbert, mas isso não dura muito, pois não passa nem um segundo antes que Tino salte sobre ele e dê uma ajoelhada em seu rosto tão forte que ele é lançado para o outro lado da sala. Gilbert provavelmente precisa de ajuda médica agora, mas ninguém tá nem aí nele, porque o anel está rolando pelo chão, e enquanto todos hesitam inicialmente, não demora muito até que todos comecem a brigar por esse anel. Nesse ponto, Cry decide ir embora, e mesmo que o bar esteja sendo destruído enquanto ele sai, ele diz que não é um
problema dele e vai pra casa. No entanto, na manhã seguinte, o problema se tornou dele, já que a briga no bar foi manchete nos jornais. Aparentemente o local inteiro foi destruído por causa da briga, mas felizmente não houve vítimas civis no final. No entanto, como resultado dos eventos, Eva informa que a Associação dos Exploradores quer uma reunião com ele e Cry já sabe que isso significa que o dele estará na reta nesse momento. Ele pergunta como Ark reagiu à notícia e Eva diz que ele na verdade levou na brincadeira e riu da situação. Como Ark provavelmente não está bravo, Cry quer aproveitar o bom humor dele e enviar-lhe a conta para reconstruir o bar, além de pedir que vá lidar com a reunião com a associação. Mas Eva o informa que a reunião é especificamente para ele, então não há como ele escapar dessa vez. E mesmo que ele tente ignorá-la, Gark, o gerente da associação, vai caçá-lo como sempre faz, então Cry cede e concorda em ir. Mas ele usará sua arma secreta para resolver isso o mais rápido possível, e essa arma secreta, bem, essa é ajoelhar e pedir desculpas. Ele também argumenta que o único dano foi ao bar, e como ninguém se feriu e o dono do bar foi compensado pelos reparos, não deveria haver mais problemas. Gark nem teve a chance de gritar com Cry ainda, mas depois de ver ali o rapaz se desculpar pra cacete, ele deixa pra lá por enquanto. No entanto, mesmo que não haja queixas oficiais contra ele, Cry ainda precisa assumir as responsabilidades por suas ações, razão pela qual Gark lhe atribuiu uma missão e ele não tem o direito de recusá-la. A associação recebe todo tipo de missões para caçadores, mas com um volume tão grande, sempre há missões ali tão difíceis ou que pagam uma merreca que ninguém quer fazê-las. Essas missões são os que os caçadores chamam de tarefas, e Cry realmente não quer ter que lidar com uma dessas, então ele tenta fingir que ele é muito importante para ser encarregado de uma tarefa. No entanto, Gark não tá deixando ele escapar dessa, então ele é forçado a escolher uma. Cry abre o livro de missões e começa a procurar a missão mais fácil em teoria, e de todas as disponíveis, o menor nível é 3, então ele escolhe essa. Ele planeja jogar o trabalho para Ark, mas quando tenta procurá-lo, é informado por Tino que Ark está em uma reunião com alguns nobres. Ele vai ficar fora por algum tempo, então Cry não tem muitas opções para se livrar de seu trabalho dessa vez. Nesse momento, ele percebe que Tino está usando seu anel, o que significa que ela foi a vencedora de seu joguinho de anterior, mas deixando-se de lado, ele pergunta se ela está disponível no momento. Tino fica toda animada porque pensa que ele vai convidá-la para sair, para um encontro, mas na real ele diz que ele tem uma missão para ela. Ela imediatamente foge, mas mesmo sendo rápida, Cry tem uns seus jeitos ali de alcançá-la. Ele então invoca Silver, a corrente do lobo, e instrui a capturar Tino, e em pouco tempo, Cry a tem amarrada a uma cadeira para discutir a missão com ela. Ela se sente no mínimo traída, porque só queria ir ao encontro com Cry, mas agora ele está forçando a fazer uma missão horrível sozinha. Cry pergunta se o problema é que ela não quer fazer isso sozinha, e Tino responde que não se oporia à ideia se Cry fosse com ela. No entanto, isso significa que Cry teria que fazer o trabalho de verdade, então ele opta por enviar Tino na missão com um grupo de caçadores que conheceu ontem. Voltando 6 anos no tempo, o clã mais poderoso da região, que na época nem tinha nome, chega à Associação dos Aventureiros para registrar o grupo. Como de costume, Cry tenta desmotivar a equipe a seguir em frente e nem sequer tentar, mas seus companheiros não estão dispostos a desistir nesse ponto. Com sua total falta de confiança, ele afirma que só irá atrasar a equipe, mas seus amigos insistem em tê-lo como líder, custe o que custar, e que isso não é mais passível de discussão. Como Cry estava enrolando, o mais esquentado do grupo avança, metendo uma bicuda na porta e entrando na associação com toda a atitude do mundo, apresentando-se como Luke Sequel, o melhor espadachim do mundo. Ao seu lado, Liz Smart diz pra Luke não ficar com toda a atenção, então se apresenta humildemente como a melhor ladina do universo. Após isso, Luke explica a um cidadão que está ali que ele é o mais incrível de todos, porque como Cry sempre diz, aqueles que são realmente fortes não escolhem sua arma, e se Luke usa uma espada de madeira, é óbvio que ele é o mais perigoso. E sem ter onde esconder o próprio rosto, tudo que Cry quer nesse momento é que o delinquente ruivo pare de mencioná-lo dessa forma para os outros. De qualquer forma, é hora do garoto registrar o nome e o símbolo do clã, então a recepcionista entrega ao líder novato um pedaço de papel e, de acordo com ela, o nome de uma equipe representa seu espírito. Como os jovens nem tinham parado para pensar nesse detalhe, Cry teve que inventar algo na hora. Em sua cabeça, essa era a oportunidade perfeita para escolher um nome terrível para que eles o deixassem de lado com essa história de líder. Nisso ele desenhou um negócio estranho que parecia um crânio e nomeou o grupo como Strange Griff. Todos no grupo acharam esse nome horrível, então Cry usou isso como prova de sua falta de habilidade de liderança. Mas, assim que ele ameaçou deixar o cargo, todos seus amigos voltaram atrás e decidiram adotar o nome, como se fosse a ideia mais genial do universo. E foi assim que o clã Strange Griff nasceu e, caras, é incrível o poder que esse cara tem de não conseguir sair de situações difíceis. Voltando para o momento presente, Greg fica sem palavras ao descobrir que o garoto magro, de aparência moribunda, é na verdade o mestre do clã das pegadas.
espadas, o cara conhecido como Mil Truques. Ao ouvir esse nome, Cry reflete que esse foi o segundo título que ele recebeu como líder do Stragre, porque os caçadores de tesouros mais renomados costumam ganhar nomes especiais da associação e se tornam como se fossem ídolos para outras pessoas. Mesmo com todos insistindo, Gilbert se recusa a acreditar que esse garoto é tão incrível, e Tino, que detesta o cabelo de fogo ali com todas as forças, começa a reclamar com o chefe que não tem como trabalhar com ele, pois o que ela mais odeia nesse mundo é gente que só fala e não faz nada. E Cry, ao ouvir essas palavras, pensa que na verdade ele foi descrito perfeitamente por sua fã e que não há alguém mais culpado por todas essas mentiras do que os seus próprios colegas, que ficaram espalhando que ele era o mais forte de todos por aí. De toda forma, Cry quer saber se os convidados estão prontos para a missão e Gilbert é o primeiro a responder, dizendo que tudo isso aí é uma piada porque é um insulto que alguém tão inútil quanto ele seja nível 8. Greg tenta avisá-lo que ele está provocando a pessoa errada, mas o espadachim não liga para o que os outros dizem. Nisso, Cry simplesmente expulsa Gilbert da missão. Com isso resolvido, ele pergunta a Greg e Ruda se eles estão dentro e eles confirmam. E Gilbert, furioso com a situação, espera que o mestre do Strange implore por sua aprovação, mas Cry não poderia se importar menos com a recusa do rapaz e caras, Cry subiu uns 200% no meu conceito de protagonista ao simplesmente expulsar esse cara irritante da equipe. Que cara insuportável. Cry então pede a Tino para avisá-lo se precisar de algo e ela aproveita a chance para dizer que sim, que ela precisa do mestre, mas ele deixa claro que isso não vai acontecer. E com tudo isso resolvido, Cry se prepara para sair, mas Gilbert o desafia para um duelo e menciona que se ele perder, ele se juntará ao grupo. Cry diz a ele que a líder do grupo é a Tino, então será ela quem ele enfrentará, e Tino, que nunca se segura, declara que vai aplicar uma punição divina em Gilbert usando o alcance incrível que desenvolveu através de um rigoroso treinamento, e eu estou torcendo fervorosamente para ela. Sentindo-se confiante, o espadachim promete não se conter e desafia Cry novamente assim que terminar de derrotá-la. Obviamente, a última coisa que Cry quer fazer nesse momento é lutar, mas Tino chama a atenção do desafiante, avisando que embora seja do mesmo nível 4 que Gilbert, ainda assim ela é um lixo se comparada ao mestre. Ela diz então que para não mandar ele de vala, irá lutar sem as armas e que apenas seu corpo será suficiente para acabar com a raça dele. Cry mentaliza que Tino deve ser capaz de lidar com esse cara arrogante de boaça, e seu único receio nessa luta é a tal da lâmina do purgatório que esse rapaz possui, pois essa relíquia nas mãos de alguém que souber utilizar pode se tornar um desafio e tanto para o seu adversário. No entanto, Gilbert, para surpresa do nosso protagonista, segue o exemplo de Tino e também solta sua arma. Tino diz então que depois de destruir esse cara vai tomar sorvete com o mestre, mas Cry não parece muito empolgado com a ideia. A Ladina faz birra para conseguir o que quer e o chefe cede apenas para manter a paz no recinto. Motivada, Tino agora tem a desculpa perfeita para lutar como se fosse o último dia na Terra, e com tudo isso em mente, ela avança contra Gilbert com uma velocidade surpreendente. Gilbert mal consegue desviar do primeiro golpe, mas não há o que ele possa fazer contra um chutaço que vem em seguida, e assim ele leva sua primeira surra do dia e eu espero que não seja a última. Determinado, o rapaz não desiste e contra-ataca a garota, mas ela desvia do ataque com facilidade e zomba dele por ter desafiado seu mestre. E mesmo parecendo completamente derrotado, Gilbert dá a volta por cima e retoma o controle de seu corpo. Então Tino lhe dá um tapa no pescoço, pondo fim ao pobre homem, ou ao menos ao que todos nós pensávamos, porque enquanto os outros já consideram ele derrotado, bem meus amigos, ele apela para o poder divino encontrado nos animes, ou seja, o flashback da história da determinação. E bem, vamos lá. Desde muito jovem ele superava até alguns adultos na esgrima e não demorou para ele crescer e ir para a capital buscar a carreira que tanto desejava. Logo ele formou um grupo e venceu vários cofres de tesouro, e esse sucesso lhe deu a sensação de que ele era invencível. Agora, diante da situação atual, ele volta à realidade quando sua rival o chama. Ela diz que ele deveria usar sua espada se quisesse ter alguma chance de sobreviver. Gilbert se recusa, mas ela avisa que orgulho não significa nada quando você está morto, e querendo ou não, o espadachim concorda com ela, embora a verdade seja que ele não consegue aceitar ser mais fraco do que seu oponente. No entanto, Cry intervém e diz a Gilbert que eles são bastante parecidos, pois assim como Gilbert deixou seu último grupo por causa da diferença de força entre ele e os outros, Cry passou pela mesma situação. Porém, no caso de Cry, ninguém foi deixado para trás, ou melhor, eles não deixaram para trás, por assim dizer, por mais que ele quisesse. Mas Cry obviamente não diz isso em voz alta, né? Após ouvir isso, Gilbert é atingido pela ideia de que Cry é benevolente, mesmo liderando o clã mais temido da capital. Ele então começa a ver o Mil Truques como uma espécie de entidade, e eu já penso que o nosso prota é um encantador de serpentes, porque não é possível um negócio desse. Enquanto isso, Cry se aproxima da espada do homem derrotado, dessa forma identificando o dano elemental e o alcance de ataque aprimorado, e comenta que é uma arma simples, mas muito boa,
então o espadachim deveria cuidar bem dela. Porém, a coisa aqui começa a ficar no mínimo estranha, pois Gilbert percebe que Cry ativou sua espada muito melhor do que ele jamais poderia, atingindo uma chama que ele nunca alcançou, mesmo após ter empunhado essa lâmina por anos. E Gilbert grita que isso é simplesmente impossível e chama o líder do Strag de monstro. E eu já tô começando a desconfiar que esse cidadão aí definitivamente não é tão fraco quanto ele pensa. Ele talvez apenas desconheça seu real poder. E dando sequência, Cry explica que o material de mana é considerado a substância fundamental do mundo, mas apesar de estar em toda parte, não pode ser vista a olho nu. Cofres de tesouro são um fenômeno onde linhas espirituais e outras forças condensam o material de mana, manifestando mundos alternativos limitados baseados em memórias extraídas do núcleo do mundo. As regras que governam esse fenômeno são estudadas em muitos reinos, mas ainda não são totalmente compreendidas, e o Ninho do Lobo Branco é um desses cofres de tesouro. E esse é originalmente habitado por monstros lupinos chamados Silvermoon, só que eles foram caçados até a extinção por causa de sua pele, e após isso, o cofre apareceu, juntamente com um fantasma manchado de sangue na forma de um lobo. E depois de ler isso no jornal, Cry fica um pouco assustado e aponta que um cofre de tesouro, que é um reflexo vingativo da história, é um pouco demais. Eva então argumenta que foi o próprio Cry quem colocou o grupo nessa situação, mas ele garante a ela que sua equipe tem o nível necessário para superar o desafio, já que o cofre é de nível 3, e eles terão 4 pessoas, além de Tina estar junto. A propósito, nosso prota agradece a ela por contar os motivos pelos quais Gilbert havia deixado seu antigo grupo, porque ele pôde utilizar essa informação no momento certo. Seguindo em frente, a vice-presidente do clã menciona que o mestre deu um verdadeiro show com sua relíquia na sala de treinamento. Ele responde então que aquilo ali foi fácil de controlar, especialmente porque até Gilbert já conseguia usá-la um pouco, mesmo sem nem ter conhecimento sobre ela. Falando nisso, Cry demonstra que adora colecionar relíquias de todos os tipos de poderes e formas, mencionando inclusive que ele adoraria saber se Gilbert gostaria de vender aquela lâmina ou não. E ao ouvir isso, Eve pede a paciência e aponta que ele já tem várias relíquias semelhantes a essa espada, e além disso, ele até pegou um empréstimo da Citri devido às dívidas, e que mesmo recebendo uma comissão igual com todos os outros membros do Strange, o clã não gera dinheiro infinito. E envergonhado, Cry procura um contra-argumento, mas só consegue lembrar de que precisa de alguém para recarregar suas relíquias. Nisso ele vai até 2 aliados, e enquanto a mulher recarrega as relíquias, o homem lhe diz que um fantasma na forma de lobo apareceu perto do Ninho do Lobo Branco e destruiu uma caravana inteira de escolta de nível 3. Cry pensa que sua equipe vai lidar com isso sem problemas, mas o homem insiste que os fantasmas na área têm ficado mais fortes. A mulher acrescenta que até um tal de Rudolph Davol, um poderoso caçador de nível 5, também apareceu por lá, e Cry lembra que esse cara está na lista de procurados pelo trabalho da guilda que ele aceitou. Preocupado que a missão possa falhar, o líder espera que Gilbert ao menos tenha recarregado a lâmina do purgatório, e falando da equipe que já está a caminho do ninho, Tino não ajuda na atmosfera ao revelar que deixou um testamento antes de partir, afinal seu mestre a enviou nessa missão, e isso significa que não vai ser fácil. Mesmo assim, ela prefere acreditar que Cry nunca designaria ela a um grupo aleatório. Por outro lado, todos os outros membros dessa equipe acham que essa equipe é a mais aleatória possível, e de qualquer forma, Gilbert aceitou o trabalho porque o Miltruk sabia, até mesmo porque ele deixou seu antigo grupo, e Tino explica que o cara é um gênio da dedução e tem um vasto conhecimento sobre a capital e seus arredores, então ele deve ter deduzido esse fato pelas palavras de Gilbert. Ruda duvida bastante disso, mas Greg acha que apenas uma mente tão metódica poderia ter calculado friamente o incidente do bar, por exemplo. Aproveitando o discurso, Tino reforça que o mestre planejou tudo para que a missão ocorresse sem grandes sustos e nunca enviaria um grupo para a morte sem pensar cuidadosamente. Falando no tal do mestre, depois de enviar o grupo literalmente para a morte sem pensar, Cry decide se encontrar com eles a tempo e ordenar que abortem a missão. E de volta à equipe, eles mal chegam até o local e já encontram um fantasma empunhando uma espada e escudo em um nível bem acima dos humanos. Enquanto isso, a cena volta para Cry, que está revirando uma bagunça sem fim ali procurando por relíquias, e Eva o repreende por carregar um Citri Slime, que é proibido pela lei imperial, mas ele não tem tempo a perder e terá que se virar com isso. Nisso ele sai voando com uma relíquia que basicamente transforma ele no Batman, enquanto a Eva menciona que a relíquia responsável pelo voo é a mesma do incidente do míssil humano que mandou alguém de vala. A relíquia se chama Night Hiker e é basicamente incontrolável. Anos atrás, nos primórdios da Strange Grief, fazia apenas uma semana que o clã havia começado a operar na capital de Zebrúdia, e Luke já estava furioso porque sua espada divina suprema, que ele havia batizado de Lâmina
Lâmina do Testamento havia se despedaçado como se fosse um graveto, afinal, de fato era. Os outros membros então faziam piadas dizendo que lutar contra fantasmas com um pedaço de pau seria difícil, enquanto uma das meninas comentou que não esperava encontrar um ciclope em uma caverna de nível 1, já que esses monstros eram de nível 4. Ouvindo a conversa, um cliente bêbado da taverna se aproximou do grupo, chamando os jovens de novatos e insistindo que um ciclope nunca aparecia na caverna Goblin, e mesmo que tivesse aparecido, não haveria como eles terem sobrevivido. Nisso, duas das integrantes do clã se aproximaram do bêbado e mostraram o ciclope para o aventureiro, que ficou chocado. Cry, refletindo sobre a cena, pensou consigo mesmo que era exatamente por isso que ele não queria ter trazido a criatura. Avançando para o presente, Gilbert corta um lobisomem ao meio com sua espada. Cansada da luta, Ruda reclama que esse tipo de monstro jamais deveria aparecer numa caverna de nível 3. Da mesma forma, Greg não entende porque a lâmina do purgatório não pegou fogo durante a batalha, ao que seu dono explica que a espada estava sem mana e que ele não conseguia recarregá-la sozinho. Ruda começa a pensar que talvez seja melhor recuar por enquanto, e Greg acrescenta que a situação está bem diferente do que haviam informado, especialmente porque nessas circunstâncias, o grupo que eles vieram resgatar provavelmente já teria ido de base, e após ouvir a opinião de todos, a líder Tino decreta que o plano não será alterado. Ansioso, Greg pergunta se a sobrevivência não deveria ser a prioridade, mas Tino responde firmemente que eles não vieram até ali para capturar monstros, e que aqueles que vieram resgatar ainda estavam vivos. Ela menciona que eles estão executando uma estratégia perfeita de nível 8, e a decisão de esgotar a mana da lâmina do purgatório faz parte do plano do mestre. O grupo segue em direção à Toca do Lobo Branco, onde os lobos humanoides estavam armados com arcos e armas de fogo. Isso faz Greg perceber que os que derrotaram antes não eram apenas fortes ao acaso, mas que toda a matilha era altamente habilidosa. Tina explica que essa toca foi criada para abrigar os lobos da Lua de Prata que originalmente viviam ali. Gilbert avança ansioso para resolver a situação rapidamente, achando que uma vez que cuidassem dos lobos com arcos e armas de fogo, o resto seria moleza. No entanto, Tino adverte para não ser imprudente, lembrando de como líder é seu dever garantir que todos voltem vivos, e com isso, ela apresenta uma estratégia clara. Ela e Ruda, sendo as mais rápidas, atrairão o inimigo, enquanto o restante atacará por trás, visto que a curta distância, as armas de fogo não devem representar muito problema. E lembrou-os de que mesmo que acabe em uma situação perigosa, ninguém deve usar o outro como escudo ou sacrifício. Enquanto isso, Cry reza silenciosamente para que ao menos Tino sobreviva, mesmo que o resto do grupo acabe sendo usado como escudo. Esse cara é um comédia. De volta ao time, Tino reconhece que o inimigo é muito superior em termos de habilidade, mas eles têm uma vantagem: o trabalho em equipe. Visto que não importa o quão forte o oponente seja, eles não compreendem o conceito de cooperação. Dito isso, mais lobisomens armados aparecem e o grupo sabe instintivamente como responder. Tino observa que, embora seja uma equipe improvisada, a formação não é ruim. Gilbert pode falar demais, mas é muito competente. Greg, com sua vasta experiência, trabalha bem com os outros. Ruda pode não fazer nada chamativo, mas como ladina, ela se destaca em localizar os inimigos, e sem ela, Tino não conseguiria se concentrar na luta. Com todos os aspectos da estratégia se encaixando, Tino começa a acreditar que seu mestre é um verdadeiro gênio por ser tão preciso. Enquanto isso, no calor da batalha, Gilbert fica irritado, sentindo que está sendo subestimado pelo inimigo. Esse sentimento leva de volta a uma memória antiga, onde ele achava que estava passando pela mesma coisa quando ordenou que seus subordinados fossem mais persistentes, mas sua equipe não conseguia acompanhar seu ritmo. Então Gilbert desistiu e deixou o grupo ali mesmo. Talvez eles estivessem dando o melhor de si, mas com o tempo a diferença entre eles só aumentou. Naquela época o garoto estava cheio de raiva e só agora ele percebe que aquelas pessoas estavam se esforçando ao máximo e ele nunca considerou como elas se sentiam. Agora, lutando lado a lado com os outros, ele alcançou um nível de maturidade onde entende que o trabalho em equipe é sempre melhor. E após mais uma vitória, a equipe avança na Toca do Lobo Branco, chegando a uma área extremamente maior que as anteriores. Tino coloca a mão na parede e sente uma presença que ela tem absoluta certeza de que não são as pessoas que vieram resgatar, mas provavelmente o chefe da toca. Greg pergunta se não seria mais sábio fugir, mas Tino aponta que chegar até ali sem levar um único arranhão, então devem ser capazes de lidar contra esse chefe. Porém, mesmo com essas palavras de certa forma assertivas, ainda assim Greg continua inquieto. Tino comenta que ele é cauteloso demais para alguém que parece tão durão e que missões seguras nunca ajudam ninguém a crescer, mencionando que ter cautela é bom, mas às vezes é preciso ser ousado. Greg admite que ela não está totalmente errada, visto que uma vez que um caçador chega ao nível 4, pode ganhar a vida apenas completando masmorras de baixo nível. Toda vez que ele achava que não conseguiria vencer, Greg parava de confrontar o inimigo e o resultado era óbvio, e isso levava muitos de seus amigos morrerem. Tino responde que, embora Greg seja o caçador há muito tempo, ele veio ao primeiro passo precisamente para mudar essa mentalidade, e é por isso também que o mestre o colocou no grupo. Caso contrário, não faria sentido Cry ter escolhido alguém que mal conhecia. Na real, Cry queria salvar todos ali, o que significa que o mestre é como um deus, e não há como ele ter montado aquele
daquele time aleatoriamente, pois ele nunca se rebaixaria a um papel tão ridículo, e tudo que ele faz é calculado e deve se alinhar perfeitamente com seu plano infalível, que sempre é executado cirurgicamente por meio de estratégias complexas. Amigos, isso é o que eu chamo de fé inabalável. Nesse momento, Ruda está ansiosa para entender por que foi escolhida para o time, e Tino fica sem saber como responder, apenas observando enquanto tenta encontrar uma resposta. Logo, ela percebe que a razão é óbvia: Ruda é muito bonita. A novata parece prestes a reclamar, mas antes que possa, o líder interrompe a conversa afiada e chama o grupo para continuar a jornada. E falando no deus frio e calculista, Cry começa a entrar em pânico, pois não tem ideia de onde está o grupo que enviou, e para piorar a situação, o artefato que ele está usando para voar é basicamente um avião sem freios, que é obviamente muito perigoso. No entanto, apesar de todos os percalços no caminho, ele consegue cair acidentalmente na toca do lobo branco, e enquanto isso, Tino e os outros enfrentam o chefe da masmorra, um lobo branco gigante. No momento em que o inimigo faz seu primeiro movimento, todo o grupo recua claramente ansioso, pois não há como negar que esse lobo é incrivelmente poderoso. A equipe fica hesitante, desorganizada e dividida entre lutar ou fugir. Tino observa que o chefe não está usando um capacete, o que deve ser o seu ponto fraco, e esse é provavelmente um dos 1000 desafios impostos por seu mestre Cry, então ela precisa garantir que passe no teste. Com isso em mente, ela ordena que Gilbert bloqueie um dos golpes do lobo enquanto ela cuida do resto, e o Gilbert se adianta, segurando sua espada contra a força esmagadora do machado da fera, resistindo por um momento. Greg ataca uma das pernas, mas o lobo consegue arremessar o guerreiro para longe com a pata dianteira esquerda. Tino então avança destemidamente contra o oponente, deixando Ruda admirada com sua determinação. Greg, no entanto, perde sua espada após ela sofrer um golpe pesado do machado, fazendo sua lâmina se esbagaçar. E quando o lobo se prepara para um segundo golpe, Ruda corre para salvá-lo, empurrando-o a tempo. Tino aproveita o momento, subindo pelo cabo do machado do lobo e indo em direção à sua cabeça. Durante o salto para desferir o golpe final, ela sofre um arranhão profundo, mas consegue seguir seu plano e cravar sua espada na criatura, derrotando-a de uma vez por todas. Após a vitória, Tino percebe que seu ferimento é bastante sério, mas ela já tem uma poção de cura pronta, o que alivia a situação. Greg lamenta por sua espada quebrada, mas Gilbert aponta que ele deveria agradecer por não ter sido a cabeça dele no lugar da espada. Eventualmente, o grandalhão agradece a Ruda por tê-lo salvado, e eles se lembram de que ainda há uma missão de resgate pela frente. Tino então entrega sua espada para Greg, já que ele está desarmado, mas nesse momento uma lança gigante é arremessada em direção à líder, que escapou no detalhe de ser empalada. E enquanto se recuperam, mais 4 lobos brancos gigantes começam a aparecer, idênticos ao que eles pensaram ser o chefe da masmorra. Dessa vez, até a própria Tino sente a pressão e percebe que seu mestre os colocou em um desafio muito mais difícil do que esperavam. Diante dessa situação esmagadora, ela ordena que todos fujam pelo caminho mais próximo à direita, sabendo que o corredor estreito dificultaria os movimentos dos lobos. No entanto, um dos lobos bloqueia o caminho, então Greg sugere que Tino e Ruda, sendo mais rápidas, escapem pela passagem, enquanto ele e Gilbert se sacrificam pelo grupo. Mas a líder insiste que ninguém deve ser sacrificado, ordenando que cada membro mire nos olhos dos lobos e organizando a equipe para uma nova ofensiva. A formação de ataque rapidamente se estabelece, com Gilbert à frente, pronto para enfrentar a morte de cabeça erguida. Com sua espada, ele bloqueia um dos ataques dos lobos, seguindo pelo golpe de Greg, mas ambos são jogados para trás. Ruda lança shurikens nos olhos de outro lobo, mas a criatura fecha-os a tempo. Tino então se prepara para usar uma técnica que desenvolveu sob treinamento de Kai, utilizando um acessório que emite uma luz brilhante para cegar um dos lobos. E aproveitando a oportunidade, Gilbert ataca, mas mesmo cego, o lobo consegue jogá-lo contra a parede com força. Tino se repreende por usar uma estratégia ruim, colocou um membro da equipe em perigo, e agora parece que tudo está prestes a acabar, pois o grupo está cercado e sem recursos para lutar. Nesse momento, Cry acidentalmente chega por ali, derrubando um lobo com seu voo descontrolado. Os lobos restantes hesitam em atacar após testemunhar tal poder, mas um avança com sua espada. Cry, utilizando seus acessórios, bloqueia o golpe e dispara projéteis com o outro, derrubando a criatura. Com 17 anéis de segurança à sua disposição, Cry pode fazer muita coisa em batalha, mas ele só quer ir para casa sem se importar em encontrar as pessoas que deveria resgatar. E para encerrar a situação rapidamente, ele lança o seu pingente no ar e o detona com um de seus anéis, criando a distração para o grupo escapar. Logo, todos estão em retirada, embora Tino esteja ferida e mais lenta que os outros. Gilbert reclama do ritmo, mas Ruda aponta que é a líder do grupo quem está definindo o ritmo por conta do estado da Ladina ferida. Na realidade, Cry está correndo mais rápido que pode, o que por acaso é tão devagar quanto a Ladina, e pensando que o mestre está sendo atencioso, Tino se lembra que sua bondade sempre foi uma de suas características definidoras. Ela então se lembra que muito tempo atrás, quando ainda era uma criança, ela estava em apuros com 2 garotos até que Strange Griff apareceu para salvá-la. Desde então, ela sempre quis ser como eles. Depois de colocar uma boa distância entre eles e os lobos, o grupo faz uma pausa e Cry usa outro artefato para curar os ferimentos de Tino. Gilbert comenta com um certo desdém ali que o cara usa um item para tudo, mas Cry nem liga pelo comentário dele. Eles continuam seu
seu caminho sob a liderança de Cry, embora ele não tenha a menor ideia do que está fazendo, muito menos como sair daquela situação, e estando literalmente à mercê da sorte que o episódio acaba, e agora é aguardar o próximo para ver de que forma essa situação será revertida. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.